Muito bem, boa tarde a todos os amigos do canal O Bárbaro Esclarecido. Hoje vamos tratar de um tema que é o movimento negro e seus desdobramentos, sua história, suas raízes. Quero mandar um abraço a todos aí que curtiram, compartilharam, comentaram, deram sugestões. Hoje estamos tentando aqui um formato um tanto quanto diferente. Quero recomendar aí a todos o canal do Bicho Solto, do meu amigo André Matos. Tem pautas muito interessantes que tem uma estética bem parecida com a nossa aqui, ideias um tanto quanto parecidas. Quero recomendar também a página Ali Box Sports. Mohamed Ali vai ser tratado nesse vídeo brevemente. Lá vocês vão conhecer um pouco mais da história dele, é do meu amigo Danilo Abreu. E vamos começar falando sobre a origem do movimento negro. A origem do movimento negro se dá com Marcus Garvey. É extremamente importante citar que Marcus Garvey ele vai ser a origem do panafricanismo e de toda a ideia moderna do movimento negro. Ele nasceu na Jamaica, ele teve lá um envolvimento muito desde jovem com jornalismo, foi impressor, participou do movimento sindical, participou de uma greve e ele começa a viajar ali por toda a região da América Central. Ele começa a viajar e começa a perceber a situação em que os negros viviam. E então ele vai para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele tem algum envolvimento político, ele conhece um egípcio nacionalista chamado Duzi Muhammad e ele toma contato com a luta anticolonial. Em 1º de agosto de 1914 ele vai fundar a Associação Universal para o Progresso do Povo Negro, a UPN, que vai ser extremamente importante, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Essa organização em 1920 se internacionaliza e vai começar a ter células em vários países do mundo. Vai começar a ter células nos Estados Unidos da América, vai começar a ter células nos países da América Central, da Europa. E ele tinha como ideologia o nacionalismo étnico, o anticolonialismo, a recuperação dos valores africanos. Garvey acreditava que esses valores estavam sendo perdidos nas comunidades. E o lema era um Deus, uma aspiração, um destino. Era um movimento um tanto quanto conservador e que vai dar desdobramento a vários outros movimentos. No Brasil, já desde o Segundo Império, que o movimento abolicionista contava com alguns negros muito influentes, como José do Patrocínio e o engenheiro André Rebouças. Vai existir ali a Guarda Negra, uma história fantástica, recomendo que assistam, que vai ser uma guarda pessoal da Princesa Isabel, formada por capoeiristas ali do Rio de Janeiro, e com um grande patrocínio do José do Patrocínio, me desculpe o trocadilho. Mas durante muito tempo, desde a proclamação da República, que esse movimento passa a cair um pouco no ostracismo. Os negros passam a se desorganizar. Na década de 30, em 1931, surge a Frente Negra Brasileira, que tinha uma grande aproximação com a Ação Integralista Brasileira. Foi o primeiro movimento negro organizado do período republicano. Tinha como lema Deus, Pátria, Raça e Família. Se você perceber, só tem uma palavra de diferença do movimento integralista. E Arlindo Veiga dos Santos vai ser o seu primeiro presidente. E ele era amigo íntimo e pessoal de Plínio Salgado. Havia vários membros da Frente Negra Brasileira que tinham dupla filiação com a Ação Integralista Brasileira, como, por exemplo, Abdias do Nascimento. E algumas personalidades muito famosas estiveram ali, Abdias do Nascimento, Gervásio de Moraes, José Correia Leite e outros. A Frente Negra Brasileira, ela tinha uma grande participação de mulheres negras, e ela tinha uma grande inserção nas comunidades. E ela teve uma grande disseminação em todo o território nacional, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e vários outros estados do Nordeste, inclusive, do Centro-Oeste, alguns. E durante esse período, nos Estados Unidos estava surgindo algo que também tinha uma tendência de terceira via, que era a Nação do Islã. A Nação do Islã foi fundada por um cidadão chamado Wallace de Fard Muhammad. Fard Muhammad, ele se proclamou Mahdi, que para quem tem conhecimento aí do que é o Islã, sabe que o Mahdi ele é uma figura messiânica que, segundo diz a escatologia islâmica, nos últimos tempos virá junto a Isa, que é Jesus, para combater o Al-Dajjal, que é o anticristo, e levar o mundo à vitória contra o mal. E o Fard Muhammad se proclamou como o Mahdi. Era uma organização com ideais supremacistas, com ideais de ódio racial. Em 1934, essa organização vai vir para a liderança de Elijah Muhammad. Existem muitos contextos importantes para se entender sobre a Nação do Islã. A Nação do Islã ela prega ódio racial. Ela tem uma doutrina de que os negros eles são a população mundial, a população humana original. Os brancos seriam demônios criados por um cientista de nome Yaqub, que em árabe é Jacó, na ilha de Patmos,
que ele criou uma raça de demônios que apenas destruíam, que apenas faziam mal, e que os brancos seriam totalmente nocivos. E um antissemitismo radical. Eles odiavam profundamente os judeus. Eles diziam que os judeus só destruíam tudo onde passavam. Admiravam abertamente Adolf Hitler e diziam que sim, os judeus tinham que ser exterminados porque eles estavam destruindo o mundo. A nação de Islã vai ter então esse caráter, esse verniz extremamente racista. Inclusive vai se aliar várias vezes com organizações supremacistas brancas, porque eles se unem pelo ódio, eles se unem para separar. A nação de Islã tinha um ideal de fundar um Estado negro, totalmente segregacionista, e que os brancos fizessem o mesmo, fundassem um Estado branco dentro dos Estados Unidos, totalmente segregacionista. A nação de Islã vai ter um grupo chamado Fruto do Islã, que é um grupo paramilitar, radical, armado, de jovens totalmente fanáticos pela ideologia da nação. E em 1934, como já dito, a liderança vai passar para Elijah Muhammad. Em 1977, o filho de Elijah Muhammad é deposto e a liderança passa para Luiz Farrakhan. E o que acontece? Vai existir uma grande polêmica, uma polêmica muito grande com um dos líderes da nação de Islã. E aqui nós vamos tratar sobre ele. Malcolm Little é o seu nome de nascimento, que vai acabar se tornando Malcolm X. Ele nasce em Omaha, nos Estados Unidos. Seu pai ele era um militante da AUPN, a AUPN que a gente citou, que o Marcus Garvey deu origem. E o pai de Malcolm Little, ele era um militante da UPN, um militante bem importante. E ele vai ser assassinado num atentado racista, que é extremamente cruel, e a partir disso a família dele começa a se desestabilizar. Ele sai de Omaha, vai para Boston, de Boston ele vai para Nova York, vai no Harlem, e ele começa a ter vários contatos com a boemia da cidade, com músicos, com figuras da noite, prostitutas, cafetões, traficantes. Lá ele vai passar a ter contato cada vez mais com a vida noturna, onde ele começa a traficar drogas, principalmente para músicos. Ele acaba sendo condenado a 11 anos de prisão, e na cadeia ele conhece, através de um irmão dele, a ideologia da nação de Islã. Ele começa a se envolver muito fortemente e acaba se tornando uma liderança, acaba se tornando um porta-voz, porque ele era um homem muito inteligente, ele conhecia muito de filosofia, ele conhecia muito de todo tipo de conhecimento de ciências humanas, e ele tinha uma habilidade discursiva gigantesca. E ele começa a se tornar uma pessoa muito importante da nação de Islã, uma voz pública muito importante, pregando os ideais da nação de Islã. Ele acaba se encontrando várias vezes, por ordem de Elijah Muhammad, com lideranças do separatismo branco nos Estados Unidos. Depois ele vai dizer sobre as impressões que ele teve a respeito disso. E ele vai se tornar muito amigo de Muhammad Ali, que vai se tornar também outra figura importantíssima para a nação de Islã na época. Muhammad Ali vai se tornar muito importante quando ele se nega a servir as Forças Armadas na Guerra do Vietnã. Ele fala: nenhum vietnamita me chamou de crioulo, nenhum vietnamita me insultou. Por que eu iria matar os vietnamitas? Eles não me fizeram mal algum. Por que eu iria para o outro lado do mundo para matá-los? E com isso o Muhammad Ali acaba perdendo sua licença para lutar, acaba perdendo seu título mundial, que depois ele recupera contra George Foreman, e depois ele luta com o Frazier e etc. E é uma história lindíssima, uma história maravilhosa. Enfim, vamos dizer aqui, em 1964, após a morte de John F. Kennedy foi assassinado, e perguntaram a opinião de Malcolm X. Malcolm X disse: toda galinha volta para dormir no celeiro. O que ele estava querendo dizer era: o que você faz, você paga. Ele estava querendo dizer que John F. Kennedy foi levado à morte pelos seus próprios atos. Isso desperta uma polêmica muito grande, e Elijah Muhammad, que já vinha com grande ciúme de Malcolm X, simplesmente o condena a permanecer em silêncio por 90 dias. A partir daí, o Malcolm X começa a ser perseguido um pouco pela nação de Islã. Em 1964, ele sai da nação de Islã, ele viaja para Meca, lá ele se converte ao sunismo, e quando volta ele é perguntado se ele ainda achava que o homem branco era um demônio, e ele diz: não. Em Meca eu tive contato com muçulmanos brancos, eu tive contato com muçulmanos árabes, eu tive contato com muçulmanos africanos, todos se cumprimentam, todos dão a mão. O Islã não é isso, o Islã não é ódio. Eu sou um muçulmano e eu não prego mais essa ideologia, eu prego a ideologia de que todos convivam em paz. Então ele funda a Organização da Unidade Afro-Americana. E ele começa a sofrer uma grande perseguição, tanto pela parte do governo, do FBI, quanto pela parte da nação de Islã. Até que em 21 de fevereiro de 1965 ele é assassinado por membros da nação de Islã.
E Malcolm X era uma das grandes lideranças, junto com Martin Luther King, que tinha uma ideologia diferente, uma ideologia de não violência, tinha uma ideologia, porque ele era um pastor batista, ele tinha uma ideologia de mais pela luta dos direitos civis, mas sem reagir violentamente ao racismo. Ele vai ser uma das principais vozes. Martin Luther King vai ser um homem sensacional, um homem brilhante, vai ser líder da Conferência da Liderança Cristã do Sul, vai ganhar o Nobel da Paz em 1964, vai ser intensamente perseguido pelo governo, vai ser intensamente odiado pelos racistas. J. Edgar Hoover, que era o diretor do FBI, vai criar uma cruzada de perseguição contra Martin Luther King, inclusive com chantagem, inclusive com ameaças, até que em 4 de abril de 1964 ele é assassinado por James Earl Ray. E existem fortes suspeitas e fortes indícios e fortes evidências de que esse assassino não agiu independentemente. Ele agiu em conluio. Ele agiu em conluio com o governo americano. E por muitos anos o movimento negro fica à deriva nos Estados Unidos da América. Por muitos anos não. Fica por um ano, até que surgem 2 homens chamados Huey P. Newton e Bob Seale. E eles iniciam um programa de formação de um grupo de autodefesa de inspiração socialista e marxista. E esse grupo surge em Oakland e ele tem como ideia utilizar a permissão, a legalidade do porte de armas como uma forma de criar um grupo de negros armados que pudessem enfrentar ações ilegais da polícia e de grupos racistas. Esse grupo vai se espalhar pelos Estados Unidos, tem o seu programa de 10 pontos que é riquíssimo, que é lindíssimo, tem o seu lema que é All Power to the People, que tem um desdobramento que é poder preto aos pretos, poder branco aos brancos, poder marrom, que são os mexicanos, como são chamados lá, os latinos-americanos, aos marrons. Não somos racistas, não odiamos povo nenhum, odiamos o sistema. Todo o povo deveria se unir, cada um com o seu orgulho, cada um com a sua ideia, cada um com seus costumes, com suas raízes. Todos deveriam ter orgulho de suas raízes. Inclusive, os Panteras Negras tinham alianças com associações de jovens trabalhadores brancos, de jovens trabalhadores mexicanos. E começa a haver ali um grande problema. O FBI começa, junto com a máfia americana, a infiltrar drogas nos guetos. E até que os Panteras Negras, com problemas internos, com perseguição judicial, com prisão de muitos líderes, inclusive do Mullah Abdul-Jabbar, que ainda será preso, e de outros. Em 1982, os Panteras Negras se dissolvem. E com a dissolução dos Panteras Negras, o movimento fica órfão. Fica órfão por muitos anos. Até que em 1992, no auge do movimento das gangues, do movimento do gangsta rap, do movimento e do surgimento de tudo isso, desse grande movimento cultural, um sujeito de nome Tupac Shakur, que era filho de uma militante dos Panteras Negras, assassinado, e cujo padrasto ele era o Mutulu Shakur, que era um membro do Black Liberation Army, que era um grupo também de linhagem próxima a dos Panteras Negras. Ele vai se reunir com líderes das gangues dos Crips e dos Bloods, e ele vai estabelecer o que ficou chamado como Código Thug Life. Eu sou fanático pelo Tupac Shakur. Vocês podem ver aqui que eu tô com a camiseta dele. É um homem genial, considerado o maior rapper de todos os tempos por várias pessoas, por vários especialistas, por quase toda a comunidade do hip hop. E o Tupac Shakur, em 1992, ele vai se reunir com esses líderes junto com seu padrasto e ele vai estabelecer um código de conduta para essas gangues, com várias lideranças de gangues rivais. E esse código é o Código Thug Life. Thug Life pode ser traduzido como vida louca, como vida bandida, mas ele é um acrônimo. Ele é um acrônimo que quer dizer: o ódio que você passa para as crianças fode o mundo. O Thug Life, ele tinha o objetivo... O Tupac era um cara realista, ele era contra o tráfico de drogas, ele era contra o uso de drogas. Ele foi influenciado em grande parte pelos Panteras Negras, pelos ideais da mãe, pelos ideais do padrasto, do pai falecido. Mas ele sabia que o tráfico de drogas não ia acabar, que o narcotráfico não ia acabar da noite pro dia só porque o Tupac Shakur achava que devia acabar. Então ele cria esse código que seria uma forma de minimizar os efeitos do crime organizado dos bairros negros. Que seria uma forma de, a longo prazo, você ter uma geração que estivesse livre desse problema. E o código Thug Life tinha como princípio operar como um código de honra.
operar para diminuir as brigas entre as gangues, para civilizar, digamos assim, toda aquela situação, e que vai ser o ponto de partida de posteriores uniões entre essas gangues para alcançar objetivos maiores em defesa das comunidades. Existe um post, existe um texto sobre o Código Thug Life na página Bárbaro Esclarecido. Vão lá, deem uma passada, estudem, leiam. É lindíssimo. Proibia que se vendesse crack, proibia que se vendesse qualquer tipo de droga para crianças, para mulheres grávidas, instituía respeito às mulheres da comunidade, instituía que não se pudesse fazer tiroteio em shows, em festas. É uma coisa que, para a época que vivia uma violência, uma escalada de violência cada vez maior, era uma coisa que fez uma grande diferença. E hoje nós podemos ver aí algumas manifestações, como nas do George Floyd, que Crips e Bloods amarrando lenços, amarrando bandanas e fazendo a paz. Inclusive eu tô aí com bandana preta aí, que é para não tomar lado, né? Nem Crips, nem Bloods, etc. Enfim, o que acontece é que depois de algum tempo, agora recentemente, lembra que eu falei do fruto do Islã? Lembra que eu falei da nação do Islã, dos seus ideais? Eles não mudaram. A nação do Islã não acabou. Ela ainda existe. E ela ainda propaga seu ideal de ódio racial. E hoje nós vemos muitos grupos que abraçaram essa ideia sem nem saber de onde ela vem. Essa ideia de ódio ao branco, essa ideia de vingança histórica, e reivindicam o nome de grupos que não tinham essa ideologia. Tinham uma ideologia contrária a essa. E sobre isso eu postei recentemente a opinião do Bob Seale, o único fundador dos Panteras Negras que ainda está vivo, sobre um grupo que se auto-intitula Novos Panteras Negras e que tem criado caos nas ruas dos Estados Unidos durante os protestos pela morte de George Floyd. E o Bob Seale se manifesta totalmente contra. Esse grupo, Novos Panteras Negras, que nada tem a ver com os Panteras Negras, tanto quanto grupos aqui no Brasil que propagam essa ideologia de ódio racial, que propagam a ideologia de que branco é sempre o opressor, de que o branco é o inimigo, de que o branco tem que ser combatido, de que o branco tem que carregar culpa branca. Mesmo os brancos pobres, mesmo os brancos que não participam ativamente do sistema opressor, que propagam essa ideia de que não existe pardo, de que o mestiço tem que ser invisibilizado, de que o mestiço ele é uma coisa inferior, que propagam a ideia de que o Brasil é um país que é de maioria negra, enquanto na verdade o Brasil é um país de maioria mestiça, não é nem de maioria branca nem de maioria negra, é um país de maioria parda. Existem influências mil no Brasil, tanto influências negras, quanto influências brancas, quanto influências indígenas, que são sempre invisibilizadas, quanto influências de outros povos, como judeus, árabes, japoneses, italianos, ciganos e etc., que são povos que são sempre invisibilizados. Então, o que você tem que ter hoje é a ideia de que esses grupos que espalham ódio racial e que às vezes se apropriam de nomes que nada tem a ver com eles são grupos que são financiados e que são aliados dos grupos separatistas brancos, dos grupos neonazistas, de grupos que propagam ódio pelo ódio, que se unem pelo ódio. Porque se você é contra a mixigenação, se você estigmatiza quem se mixigena, quem tem um relacionamento interracial no Brasil, qual é a diferença entre o neonazista e o militante do movimento negro que faz a mesma coisa? Nenhuma. Não existe nenhuma diferença. O ódio é o mesmo. Então, eu quero que fique explicado, que o vídeo deixe bem claro a todos que esses movimentos que hoje criam caos, que hoje criam ódio, que espancam idosos na rua, que queimam negócios, que querem criar uma guerra racial, uma helter-skelter, esses movimentos nada tem a ver com o movimento negro original, com o movimento negro combativo dos Panteras Negras, com o Thug Life, com os movimentos que eles tentam reivindicar e que nada tem a ver com eles. São filhos da nação do Islã, são filhos dessas ideologias bastardas, dessas ideologias doentes, dessas seitas, e são financiados por grupos que eles não têm o menor interesse. Esses grupos veem o Barack Obama, um genocida, um homem que bombardeou países no Oriente Médio, que reduziu a Líbia. Inclusive, vocês deveriam estudar mais sobre a Líbia, porque Gaddafi, no seu livro verde, ele tem um capítulo especial só sobre a África, sobre como a África devia se reerguer. E ninguém estuda Muammar Gaddafi, que é um homem brilhante, um africano brilhante. Ele não era subsaariano, mas não importa. Ele via a África como uma totalidade. Então estudem a Líbia, estudem Muammar Gaddafi, estudem as fontes que eu passei aqui, procurem sobre os Panteras Negras, o programa de 10 pontos, procurem sobre o Thug Life, procurem sobre o papel da contracultura nisso, procurem sobre o papel do gangsta rap. Então é isso, meus amigos. Com isso, com essa minha opinião aqui, eu me despeço.
Me despeço de todos os espectadores, agradeço a todos que assistiram até aqui, 20 minutos de vídeo. É isso. Longa vida ao Bárbaro Esclarecido, longa vida a essa ideia, que essa ideia anti-civilização castradora chegue a todos. Nós não somos bárbaros porque odiamos os costumes civilizados em si, nós somos bárbaros porque nós nos opomos a essa falsa civilização que está em declínio, que está carcomida, que está cada vez mais apenas nos escravizando e nos tirando o que é nosso. Então é isso, longa vida a todos, abraço.